Prontinho, certo? Vou começar a compartilhar os slides com vocês agora, para a gente dar início à nossa aula de hoje. E aí, como sempre, vocês vão só me confirmar se vocês estão vendo, né? Os slides. E aí, de boa, todo mundo tá vendo? Sim. Essa expressão responder, sabe? Sim, Cris, estou vendo. Sim, de boa, que bom. Muito. Então, vamos lá, certo? Hoje tem um pouquinho só a mais de conteúdo, mas nossas aulas elas são bem mais rápidas, né? Não são aulas muito extensas, até porque já é um conteúdo um pouco mais difícil de entender, então eu acabo dando uma enxugada em muita coisa. E hoje a gente vai para a nossa quarta aula, certo? E lembro a vocês, né, que como ontem, hoje também tem atividade, e as duas podem ser entregues até amanhã, certo? Caso alguém, assim, uma situação especial não consiga, aí fala comigo no meu privado que a gente conversa, certo? Mas o interessante seria que vocês mandassem logo para mim poder corrigir, já deixar tudo com todo mundo com notas, certo? Para segunda-feira a gente já começar outro assunto, né? E outras atividades. Cris, Oi. pode mandar sua resposta? Sim, só as respostas dá certo, viu? Você pode Certo. põe as questões, né? Um, dois, três, quatro, cinco, e a alternativa correta. Fica mais Certo. fácil para vocês e também para mim, na hora de Manda por anotar. e-mail ou WhatsApp? No privado do WhatsApp dá certo, viu? Tá, Eu fico com as conversas gravadas. tá bom. Vamos começar, né? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação para os pacientes cirúrgicos, certo? Então, para avaliar as condições físicas do paciente, né, a American Society Anesthesiologists, né, esse nome aí, propôs em 1963 a seguinte classificação, certo? Que é utilizada no mundo todo. Então, classe um seria um paciente saudável, né? Essa classe um também é chamada de ASA 1, né? Dessa classificação também é chamada dessa forma, certo? Então, um paciente que é a ASA 1 ou classe um, ele é um paciente saudável, né? Um paciente jovem, um paciente que não tem nenhum tipo de comorbidade, certo? É classificado como classe um ou ASA 1. O paciente que é classe 2, né, ou ASA 2, é um paciente que já apresenta algum tipo de doença sistêmica, só que de forma discreta, né? Como, por exemplo, uma hipertensão, certo? Que é uma hipertensão controlada, com medicação, que não tem nenhum tipo de alteração, né? O paciente tem a doença sistêmica, mas ela está controlada. A classe 3, que é um paciente que já tem a doença de isquêmica sistêmica propriamente dita, né? Ou um paciente classe 3 ou ASA 3, é onde já existe uma doença sistêmica que não está sendo controlada, certo? Que vai ter alterações, que vai precisar tomar medicação, mas que não está tomando a medicação direito, tá? Então, é um paciente de classe 3 ou também chamado de ASA 3. Um paciente classe 4 ou ASA 4 é um paciente com doença sistêmica impactante, com risco para a sua vida, certo? Então, um paciente renal, por exemplo, um paciente renal crônico, que já está dialisando, que já fez a nefrectomia, tem alteração em eletrólitos, tem uma doença sistêmica que está impactando a vida dele, então esse é um paciente ASA 4, certo? Classe 4. Um paciente classe 5 ou ASA 5 também é conhecido como um paciente moribundo,
né, com pouca probabilidade de sobrevida, certo? Então, esse paciente, né, que não tem grandes chances de sobrevida, o prognóstico já não é bom, porém, ele precisa do procedimento cirúrgico e vai ter que entrar na sala de cirurgia, porque ou ele entra ou ele morre, certo? Então, esse é o tipo de paciente que é chamado de paciente moribundo, né, que tem pouca probabilidade de sobrevida. Um paciente de classe 6, né, um paciente com morte cerebral, também vai fazer uso de anestesia, né? Mesmo já tendo diagnosticado, mesmo já tendo feito protocolos, né? Então, ainda assim, mesmo com morte cerebral, vai se fazer o processo de anestesia, certo? Justamente para que se faça a captação de órgãos, por exemplo. Então, em pacientes que já teve morte cerebral decretada, mas que deixou dito, ou a família quer doar os órgãos daquela pessoa, daquele paciente, então vai para a sala de cirurgia e ainda assim precisa ser anestesiado, mesmo já tendo morte cerebral. Justamente para se evitar, certo, algum tipo de estresse dos órgãos e ter algum tipo de alteração, tá? Então, esse paciente, ele vai passar pelo processo anestésico, mesmo já estando com morte cerebral, para evitar o estresse dos órgãos, certo? Pela ausência de anestesia, porque pode estar causando algum tipo de alteração nesses órgãos que vão ser captados. Então, existe a necessidade de se fazer a anestesia para a captação de órgãos, certo? Que é o caso da classe 6, né? Um paciente classe 6 ou asa 6. A classe E. Então, é um paciente que requer cirurgia de emergência, certo? Então, sempre que for uma cirurgia de emergência e for um desses outros tipos de paciente, se acrescenta o E na classificação. Então, asa 6 é, asa 2 é, certo? E esse acréscimo de E vai ser porque é uma cirurgia, né, de emergência, certo? Então, é um ponto muito importante da anestesia, certo? A questão de avaliação de vias aéreas, certo? Então, na cirurgia é muito importante fazer a avaliação de via aérea, tá? Justamente porque quando se tem essa via aérea mais difícil, certo? É importante fazer uma previsão disso, certo? Então, quando é um processo mais difícil de via aérea, certo? A equipe ela precisa ter alguns tipos de dispositivos, de equipamentos separados, né? Ter um cuidado adicional maior, justamente para que possa ser feita a avaliação dessa via aérea anteriormente, tá? Porque fazendo essa avaliação anteriormente e já detectando que é uma via aérea difícil, já vai deixar alguns tipos de dispositivos já separados para facilitar na hora de fazer a abertura dessa via aérea. Então, alguns tipos de alterações anatômicas, por exemplo, que podem estar sendo visíveis, né, que já pode estar sendo visualizado na hora de abertura de via aérea, fazendo essa avaliação anterior, quando for na hora, já vai saber o que vai ser encontrado, tá? Então, é importante fazer essa identificação de via aérea antes de tudo, né, para que a gente tenha uma via aérea difícil, porém prevista. Então, normalmente, por exemplo, um pescoço curto, pacientes obesos, certo? Tudo varia de acordo com o físico do paciente, né? A conformação de dente, e tudo isso pode estar associado a uma via aérea difícil. Então, pacientes obesos, pacientes que têm algum tipo de diferenciação na questão dos dentes, um paciente com o pescoço mais curto. Então, tudo isso pode estar impedindo ou dificultando uma via aérea, certo? Então, por isso é importante também a avaliação pré-anestésica, tá? Do anestesista passar antes, justamente para estar vendo tudo isso, porque muitas vezes o paciente ele tem dificuldade, certo? De abertura de boca, tem algumas alterações em ATM, então não consegue abrir a boca, certo? Então precisa realmente de uma forma diferenciada na hora da intubação. Então tudo isso
deve ser identificado durante a avaliação pré-anestésica e não na hora de fazer a anestesia, tá? Então, tudo isso tem que ser visto antes e não deixar realmente para fazer em cima, na hora do procedimento. O que muitas vezes acaba sendo utilizado, né, o que é realmente rotina, é justamente fazer essa avaliação, que realmente deve ser feito, o que é rotina, certo? É fazer essa avaliação pré-anestésica, tá? Então, quando o paciente ele está sendo induzido, ele vai começar a ter perca, né, de alguns reflexos protetores, inclusive o da respiração, e aí acaba que o paciente ele não vai mais conseguir respirar sozinho, certo? Então, é devido justamente à utilização das drogas que estão sendo injetadas nele, tá? Então, por causa disso, ele acaba perdendo alguns tipos de reflexos. O profissional que tem um equipamento de anestesia, ele vai estar proporcionando, né, a ventilação para o paciente, ainda durante o período de indução, tá? Que a gente vai ver mais na frente. Então, antes da intubação, é justamente nessa hora, nesse período de indução, aonde vai ter a confirmação, né, se o paciente ventila, porque mesmo que ele tenha uma via aérea difícil, a gente pode estar usando a máscara e também outros dispositivos, né, no do carrinho de anestesia para conseguir ventilar esse paciente e fornecer para ele drogas, seja por via endovenosa, seja por via inalatória, e também conseguir ventilar esse paciente. Então, mesmo que seja uma via aérea difícil, a gente ainda pode estar fazendo a ventilação desse paciente, tá? Por via inalatória, mesmo que não seja por via de intubação, tá? E aí a gente tem uma preocupação menor, né? Por quê? Porque mesmo que a gente não consiga intubar esse paciente, o profissional anestesista, ele vai conseguir pelo menos ventilá-lo, certo? Deixa eu só ver aqui. Alguém apareceu. Pronto, então, mesmo tendo uma complicação adicional, né, porque se a gente não consegue ventilar, não consegue entubar esse paciente, a gente precisa ventilá-lo, porém, se a gente não conseguir nem entubar, nem ventilar, então a gente vai ter aí uma emergência, certo? Porque se a gente não consegue ventilar, nem mesmo ventilar o paciente, e esse paciente ele já foi induzido, né? Ou seja, ele já está sob o efeito de drogas, ele não tem mais como manter a via aérea sozinho, certo? Então ele precisa de algo que o ajude a respirar. Então, se a gente não consegue entubar e a gente não consegue ventilar o paciente, a gente acaba entrando numa emergência, certo? Então, é isso que vai estar sendo avaliado, né? Se o paciente ventila, se ele tem algum problema, porque se a gente não conseguir entubar, a gente pode ventilar, e se não ventilar e não entubar, a gente acaba entrando numa emergência, e aí precisa avaliar, né, qual é que vai ser a conduta que a gente vai tomar se a gente nem consegue entubar e nem consegue ventilar, certo? Então, dentro da classificação dessa via aérea, nós vamos ter duas classificações, basicamente. A de Malampade, que é essa parte de cima, e a de Comarque e Lerhane, certo? Que geralmente é utilizada para descrever o grau de visualização glótica sobre laringoscopia direta, tá? Então, nessa parte aqui de cima, tá? Na de Comarque, na de Malampede, na verdade, essa parte de cima, onde tem as boquinhas abertas, certo? Na parte superior, nós vamos ver que se o paciente, por exemplo,
ele tem essa primeira boquinha aí que a gente tá vendo, né? Onde a gente tem e pode estar visualizando muito bem o palato, tanto o palato duro, quanto o palato mole, quanto a úvula, né? A gente também consegue estar vendo os pilares amiliofilianos, certo? Então, se a gente consegue fazer toda essa visualização, então tá perfeito, tá? Então, nessa primeira imagem, a gente está conseguindo ver tudo o que a gente precisa ver, né, direitinho antes da intubação. Então, quando nós vamos passando, né, ao decorrer dessas imagens, né, a imagem 2, a imagem 3, a gente vai vendo que à medida que a gente que vai passando, vai se encontrando mais dificuldade, né? Então, vai fechando o espaço, tá? Então, vai ficar mais difícil e a gente não vai conseguir visualizar essas estruturas, né, que vai precisar estar vendo na hora da intubação. Então, quando a gente for ver com o laringo, a gente acaba não vendo essas estruturas, por algum tipo de dificuldade realmente da via aérea do paciente. Então, o correto seria a gente ver, né, como na classe 1 aí, e se não, a gente vai classificando de acordo com o que a gente vai vendo a dificuldade do paciente. No segundo, a gente já não consegue ver, né, a úvula toda e nem os pilares. Então, todos, né? A gente só consegue ver um pouco da úvula, um pouco dos pilares, a gente consegue ver palato duro, palato mole, né? Na 2. Na 3, a gente já não vê nem mesmo a úvula, nem os pilares, apenas o palato duro e o palato mole. E na 4, a gente vai ver apenas o palato duro. Então, é muito comum, na hora da avaliação pré-anestésica, né, de via aérea, ter essa classificação de Malampade, tá? Nessa de baixo, que é a de Comarque e Lerhane, certo? É justamente os graus, que é de acordo com a visualização de epiglote, corda vocal e aritenoides, certo? Então, avaliando essas três partes que a a classificação de Comarque e Lerhane, ela vai atuar. Então, na classe 1, a gente vai conseguir ver eles três, né? A corda vocal, a epiglote e os aritenoides. Na classe 2, a gente só vai conseguir ver os aritenoides, né? A corda vocal, mais ou menos, e também vai estar visualizando a epiglote. Na classe 3, a gente já não vê as cordas vocais, tá? Só vê o aritenoide e a epiglote, tá? Quando a gente vai para o 4, a gente já não consegue mais visualizar realmente nada, né? Pronto, e aqui eu trago para vocês alguns tipos de instrumentação, tá? Quando a gente vai realizar a intubação, por exemplo, né, endotraqueal. Então, vai passar justamente pela parte da epiglote. Então, a gente precisa ter aquela visualização, certo? Para que haja realmente a intubação, certo? De forma segura, e também a gente pode estar fazendo de forma de visão direta, caso não seja possível fazer a utilização de alguns dispositivos. Então, deixa eu ver aqui o que é. Pronto, então aqui a gente tem essa necessidade de ter alguns tipos de dispositivos, né, para fazer a abertura de via aérea. Então, são essenciais, né, em todos os lugares, aonde vai ser feito algum tipo de anestesia, justamente para que quando houver a abertura de via aérea, esteja com os equipamentos disponíveis para uso, certo? Então, nós temos a questão da fibroscopia, certo? Que é essa primeira imagem que a gente está vendo, certo? Que é um material que é utilizado geralmente para endoscopia, para visualizar a via aérea. Então, com a visão direta, né? A visão direta é justamente isso, é estar vendo, né, em algum lugar a câmera, com uma câmerazinha mostrando em algum tipo de monitor, né? Essa é a visão direta. Então, é utilizado geralmente
para fazer a endoscopia e fazer a visualização. O áudio da professora está falhando bastante. Meu áudio está Eu não estou falhando. conseguindo entender, porque está falhando o áudio. E agora? Faz o quê? Vocês não estão entendendo nada? Tipo, faz tempo que vocês não estão entendendo nada? Eu tô. Tá, mas pra cá tá bom. Não tá falando não. Dá para escutar? Acho que eu preciso falar mais alto, então, para vocês entenderem. Eu não estou, está só parando. Então, se tem gente escutando direito, é algum problema na internet. Porque se tem gente escutando direitinho, Eu tô te escutando bem. viu? Veja se não é questão de conectividade com a internet, porque às vezes fica falhando a internet e aí vai chegando com dificuldade. Me entendem agora? Me escutam direito? Se tiver acontecendo algum problema com relação a slide, a voz, a qualquer coisa, vocês avisam logo, que é para mim não precisar repetir tudo de novo. Tá bom? Vou continuar, viu? Aí a gente viu essa parte de fibroscopia, né? Que é essa primeira imagem, que é utilizada geralmente para endoscopia, certo? Para a gente estar visualizando via aérea. Eu vou sair aqui, eu não estou entendendo o que a senhora está falando, nada, que o áudio está só cortando. Eu não sei o que é, pode ser que seja internet, então eu vou sair aqui e amanhã eu dou uma estudadinha quando a senhora postar lá no grupo e respondo a atividade. Tá bom. Beleza. Então, a gente, né, viu a questão da fibroscopia, e aí a gente também tem o vídeo laparoscópio, certo? Que vai substituir o laringo, por exemplo, que é essa imagem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, que é essa parte que tem tipo uma telinha, tá tipo no meio a imagem, tem uma telinha branca, que tem uma parte mais esverdeada, um cabo, certo? Esse é a videolaringoscopia, certo? Que vai estar substituindo o laringoscópio normal, que realmente a gente está usando no dia a dia, certo? Então, esse instrumento a gente vai estar utilizando quando, né, tiver disponibilidade, também não é todo lugar que tem. Geralmente, a gente só tem realmente o laringoscópio normal, tá? Então, esse tipo de laringo, ele tem uma câmera na parte superior, e aí com essa lâmina, que também é removível, é descartável, porém também pode ser reutilizada, a gente consegue estar vendo a via aérea, por onde a gente vai estar passando o tubo. Então, também é uma forma de visualização direta, certo? Da via aérea. Então, existe também uma diferença com relação às lâminas de laringoscópio, que são essas duas do canto esquerdo, certo? Tanto tem a lâmina sem essa curvatura, como essa primeira que vai ter uma curvatura. Então, essa lâmina que tem a curvatura, ela consegue fazer, certo? E abrir o epiglote mais acima, tá? Com mais facilidade. Então, tem uma visualização realmente melhor, tá? Da via aérea. E aí vai abrir a epiglote, vai conseguir ver a corda vocal, que é justamente por onde vai estar passando o tubo orotraqueal, tá? Nós temos também o fio guia, que é justamente esse fiozinho aqui do lado, no caso seria a segunda imagem, certo? A gente tem o fio guia, que ele é colocado dentro do tubo, certo? Que é essa última imagem aqui. Vai colocar dentro do tubo, tá? Esse fio guia, justamente para que evite, né, com que esse tubo se mova, porque como ele é molinho, certo? Então acaba que pode ser que não entre, vá para o lugar errado. Então, usa o fio guia justamente para se conseguir fazer o procedimento sem muitos problemas. E aí, depois que é inserido o tubo, retira o fio guia, certo?
Nós temos ainda outros tipos de, de coisas que vão estar sendo utilizadas, né? Como a gente já viu, fio guia, né? As lâminas de laringo. Nós temos ainda o fio bugie, certo? Que é justamente esse fio aqui no cantinho, né? Nessa telinha azul. É um fio maior do que o fio guia. Ele também é um fio guia, certo? Só que ele é um fio guia maior, ele tem mais elasticidade, ele é mais flexível, na verdade. Então, esse fio guia, inclusive, né, esse fio bugie, ele pode ser passado e depois a gente pode estar, no caso o médico, pode inclusive estar passando o tubo do lado, né, por fora dele. Então, por ter essa curvatura na parte distal, né, como a gente pode estar observando, ele oferece uma melhor intubação e evita justamente aquele tubo que fica mais flexível. Então, geralmente, quando se tem, os médicos, eles optam pelo fio bugie, certo? E aí, esse fio bugie, na parte mais proximal dele, ele tem essa pontinha que vira, né? Que faz uma melhor abertura da via aérea. Em alguns casos, né, que não dá para usar, ou que não acha que não precisa usar o tubo endo ou orotraqueal, é também utilizado a máscara laríngea, tá? E aí essa máscara laríngea, como a gente pode estar vendo aí nessa imagem que está sendo introduzida, né, na boca dessa pessoa, né, desse paciente, essa máscara laríngea, ela tem uma parte mais distal, né, que fica justamente nessa parte da laringe, e aí a gente pode estar oferecendo uma ventilação melhor para esse paciente. Essa parte mais proximal, né, externa, que fica perto da boca, é onde a gente vai estar conectando a parte de ventilação para esse paciente. Nessa máscara laríngea, assim como no tubo orotraqueal, a gente também tem um dispositivo chamado cuff, certo? Esse dispositivo, ele é um dispositivo que vai estar fazendo a fixação, certo? Do tubo ou da máscara, tá? Então, é fixado com ar. Enche esse cuffzinho com ar para poder fazer a fixação do tubo ou da máscara, certo? Então, essa máscara, ela pode ser utilizada em anestesias associadas também, né? Onde vai se estar utilizando mais de uma droga. Nós temos ainda, aqui nessa terceira imagenzinha, esse Camitube, né? Na verdade, a quarta imagem. Esse Camitube aqui é um tubo orotraqueal, certo? Só que ele tem dois balões, né? Ele tem duas vias com dois balões, que um vai ficar no esôfago, tá? E o outro vai ficar na traqueia, esses balõezinhos. Então, não precisa de laringo. Geralmente, ele é indicado em cirurgias onde não se pode estar fazendo a utilização do tubo orotraqueal, do laringoscópio. Então, é utilizado esse Camitube, tá? E aí, ele vai ter dois balõezinhos e não apenas um. Um balão fica no esôfago, né? E o outro vai ficar na traqueia. Então, pode ainda, né, dentro das possibilidades, fazer com esses instrumentos que tem seringa, que tem várias coisinhas, a cricotomia, certo? Então, se faz uma punção direta na cricoide, e aí a gente vai conseguir ter uma via aérea de emergência, tá? Mais rápido do que a traqueostomia. Então, essa cricotomia seria justamente algo de emergência, quando não dá mesmo para utilizar mais nenhum outro tipo de instrumento, certo? E também para fazer a traqueostomia seria muito difícil, então é utilizado esse material para fazer a cricotomia, certo? E aí nós temos os tipos de anestesia, certo? E aí, quanto ao tipo, a gente pode estar classificando a anestesia em anestesia geral, regional, combinada e local. A anestesia geral, ela pode ser inalatória, né, de forma inalatória, de forma intravenosa e também de forma balanceada, quando a gente vai estar associando a inalatória e a venosa total, tá? Então, essa é a anestesia, os tipos de anestesia geral.
Na verdade, é anestesia geral, que pode ser feita de várias formas, né? Inalatória, intravenosa ou balanceada. A anestesia regional, ela pode ser peridural, raquidiana e também com bloqueio de plexos nervosos. A anestesia combinada seria a anestesia geral junto com a anestesia regional. E temos ainda a anestesia local, né, que não é menos importante do que as demais anestesias, porém ela pode ser feita por qualquer tipo de profissional médico, certo? Não necessariamente um anestesiologista, como no caso das demais anestesias. Então, a anestesia local, ela pode estar sendo feita por qualquer profissional médico, inclusive profissionais da ortodontia, né, o bucomaxilo, também são profissionais que podem estar fazendo essa anestesia de forma local, certo? Então, de acordo com Hanklin e Shiver, a anestesia ela pode ser classificada em geral, regional e local. A geral, geralmente é quando existe uma depressão intensa do sistema nervoso central, né, o SNC. A regional é quando o anestésico ele é injetado ao redor dos nervos, né, ou quando aquela área inervada ela vai ficar totalmente anestesiada, tá? E a local é quando existe a injeção de agente anestésico dentro dos tecidos dos sítios de incisão que foram planejados. Então, o aparelho, certo, de anestesia, e também falando um pouco sobre a monitorização do paciente. O aparelho ou equipamento de anestesia, ele é o sistema de administração de anestesia, cuja finalidade é justamente suprir uma mistura de gases anestésicos e promover a sustentação da vida do indivíduo que está anestesiado de forma segura, tá? Então, esse equipamento, esse aparelho de anestesia, ele vai estar administrando, né, tem a finalidade de fazer a administração dessas drogas com mistura de gases, de anestésicos, justamente para promover a anestesia desse paciente, só que com segurança. Né? Por isso se usa esses aparelhos, esses equipamentos. Segundo Mônica, pode-se conceituar o aparelho de anestesia como um equipamento destinado à administração de gases e ou de vapores anestésicos ao paciente, através da respiração espontânea ou controlada, de forma manual ou mecanicamente. Dessa forma, porque a gente, no caso, o anestesista, pode estar manuseando, né, esse monitor e colocando de forma manual, né, ou deixar de forma espontânea a questão dos vapores, né, dos anestésicos no paciente. Funções básicas do aparelho de anestesia, né, seria o quê? Seria promover O2 ao paciente, né, então esse aparelho vai estar fornecendo oxigênio para o paciente. Remover O2, né, porque quando o procedimento está terminando é importante fazer a retirada. E fornecer e quantificar o volume de gases, né, de O2, dióxido nitroso, de ar comprimido, tá? Então, quantificar também o que foi utilizado de quantitativo desses gases. Fornecer vapor anestésico e facilitar ou promover a ventilação adequada desse paciente. Então, devido à multiplicidade funcional desse aparelho, que é esse aparelho que a gente está vendo aí, ele também é chamado de sistema integrado de anestesia, justamente pela precisão, né, de integração dos parâmetros estabelecidos. Então, onde a gente tem essas duas garrafinhas aí, essas garrafinhas, elas são os vaporizadores, justamente onde ficam os gases que vão ser utilizados para anestesia. Aí nós temos, na parte de cima, dois monitores, né? O monitor à esquerda, né, que está um pouco separado do restante do equipamento, e o monitor à direita, que está junto ao equipamento. O monitor da esquerda, que está mais separado, é onde a gente vai ver a questão dos parâmetros do paciente. Então, a gente vai ver ECG, a gente vai ver PMA, né, a pressão média, a gente vai ver níveis de CO2, a gente vai ver a capnografia, vai ver também questão de saturação, certo? No monitor seguinte,
aí a gente vai estar vendo justamente a questão da quantificação dos gases, tá? Onde a gente tem essa parte aqui de traqueia, certo? É onde vai estar passando os gases que estão lá naquelas garrafinhas. Então, é colocado o líquido, tá? Nessas garrafinhas, e aí passa a vaporização por onde estão essas traqueias, tá? Eu acho que é isso. Então, o controle de verificação de funcionamento do aparelho, eles devem estar sempre sendo realizados obrigatoriamente antes da administração da anestesia. Então, sempre antes de cada procedimento anestésico cirúrgico, certo? É importante estar fazendo, estar observando novamente, conferindo realmente se o carrinho ele está funcionando, certo? Então, aqui também existem os pontos de oxigênio, dióxido nitroso, certo? Que é justamente nesses pontinhos que a gente vai ter aqui do lado das garrafinhas, certo? E aí daí é ligado as mangueirinhas que vão estar com os pontos na parede, tá? Porque aí vem do próprio sistema de canalização da unidade de saúde. E aí a gente tem vários tipos, né, de aparelhos, vários modelos desses aparelhos, e tem modelos, né, e marcas, varia de acordo com o modelo, de acordo com a marca. E aí tem modelos que já vêm com o monitor, né, a monitorização de sinal vital acoplado, né, e outros que não, né, nesses aqui, no caso, vem com a monitorização já do lado. Esses demais, não, eles só vêm com o próprio monitor, certo? E aí tem um monitor separado para que possa ser acoplado, né, nesses outros monitores. Falando com relação à anestesia geral, certo? Essa anestesia geral, ela caracteriza-se pela inconsciência reversível, né, ou seja, a hipnose, pela imobilidade ou relaxamento muscular, analgesia, que seria a ausência de dor, certo? E o bloqueio dos reflexos autonômicos, né, por meio da administração de alguns fármacos específicos. Então, essa seria a anestesia geral, tá? Então, nessa anestesia geral, a depressão do sistema nervoso central, ele tanto pode ser irregular, como também reversível. E aí vai se dar por meio da administração de fármacos, certo? Que vão determinar graus variados de bloqueio sensorial, motor, de reflexo e também de cognição. A anestesia geral, ela pode ser realizada pelas vias inalatórias, tá? Anestesia geral pode ser realizada pelas vias inalatórias, venosa total, ou também por ambas, né? Tanto pela venosa quanto pela inalatória, tá? E aí, essa anestesia geral, ela ocorre em 3 períodos. No período de indução, manutenção e de reversão. Esse período de indução é justamente o período de pré-oxigenação do paciente, né? Que tem algumas drogas que já vai sendo oferecido para o paciente, como, por exemplo, drogas de opioide, e ainda é nesse momento de indução, certo? Que o paciente ele vai ser entubado, tá? Então, já vai ser ofertado para ele, inclusive junto com os anestésicos, os relaxantes musculares, tá? Então, é na parte de indução, é onde já vai ter a pré-oxigenação, vai ter a oferta de drogas, vai ter a oferta de relaxante muscular, justamente porque é nessa parte da indução, certo? Que vai estar sendo feita o procedimento de intubação. Nós temos ainda o procedimento, o período de manutenção, que é onde vai ter as drogas, onde vai estar sendo mantido padrões dessas drogas, né, de anestésicos, justamente para que o procedimento anestésico cirúrgico, ele se mantenha, né, como está sendo esperado, como foi programado. Então, é mantido o relaxante muscular, é mantido a questão dos anestésicos, das drogas endovenosas.
Então, é nesse período de manutenção que vai estar se mantendo todo esse processo que já vinha acontecendo desde o período de indução. Nós temos ainda o período da reversão, né, que é onde é utilizado vários fármacos que vão ser reversores das outras drogas que a gente acabou utilizando nos períodos anteriores, certo? Então, é também nesse período de reversão que o paciente ele vai estar sendo extubado. Então, se é na indução que o paciente é intubado, a gente vai estar tendo a extubação desse paciente no período de reversão, certo? Então, essas drogas, esses anestésicos, eles são líquidos, certo? Eles não são vapores de cara, eles são líquidos e aí eles vão ser ofertados por meio de vapor. Anestesia geral inalatória, certo? A forma inalatória, né, como a gente viu, também pode ser feita por endovenose total. Então, anestesia geral inalatória, esse tipo de anestesia, os fármacos, os anestésicos voláteis, eles vão ser administrados sob pressão, tá? E é justamente o estado da anestesia que é alcançado quando o agente inala, o agente que foi inalado, ele atinge uma concentração adequada do cérebro, né, que vai provocar anestesia, com possível inconsciência e amnésia, tá? Então, com a anestesia geral inalatória, os gases eles vão ser ofertados de forma sob pressão, certo? E aí, vai ser ofertado até que o cérebro, né, ele já tenha alcançado um nível de anestesia, de inconsciência, e também de amnésia. Anestesia venosa total, certo? Então, a infusão dos fármacos, ela vai ser realizada por um acesso venoso, como o próprio nome já diz, né? E tem como meta atingir os 4 componentes da anestesia, que é a hipnose, analgesia, relaxamento muscular e o bloqueio neurovegetativo, certo? Então, proporcionando sempre boas condições cirúrgicas. Então, nessa anestesia venosa total, por exemplo, nós temos as cirurgias bariátricas, onde o paciente ele pode ter algum tipo de complicação por causa dos gases que vão ser inalados. Então, no caso de gestantes também, por exemplo, não é indicado esses medicamentos, essas drogas, por meio de vapor. Anestesia geral balanceada. Então, essa anestesia geral balanceada, ela é administrada, né, em forma de combinação de anestésicos inalatórios por via intravenosa, tá? Então, é muito indicado essa anestesia regional, justamente quando existe a necessidade da combinação desses anestésicos inalatórios. Com relação a bloqueios regionais, né? Então, essa anestesia regional, ela vai ser definida como uma perda reversível, tá? Da sensibilidade, decorrente da administração de um ou de mais agentes anestésicos, a fim de bloquear ou de anestesiar a condução nervosa a uma extremidade ou a uma região do corpo. Então, os tipos de bloqueios regionais que a gente vai ter são bloqueio de plexo, temos a raquianestesia, anestesia peridural, bloqueio de nervos periféricos, além também do bloqueio caudal, certo? Então, esse bloqueio, ele é muito indicado, esse bloqueio caudal ou pericaudal, que é o que a gente vai estar vendo nessas 2 primeiras imagens, né? É o bloqueio caudal ou pericaudal. Ele é muito indicado, certo? Em crianças, principalmente, porque é justamente onde vai ter esse ato sacro, tá? Como a gente pode ver na imagem, né? Indicando aonde seria esse ato sacro. Porque é justamente nesse ato sacro que vai ser feita a punção para se fazer o anestésico, tá? Então, é muito comum em cirurgias de abdômen, principalmente em crianças. E aí nós temos também o bloqueio de plexo, né,
nessas próximas imagens, certo? Onde vai estar sendo utilizado agulhas para estar estimulando, né, e ver nessa outra que a gente tem, essa telinha mais atrás, né? A gente também vai poder estar vendo na ultrassonografia para visualizar onde é que está o nervo, para poder fazer o bloqueio nesse nervo, tá? E aí a gente também, nessas duas imagens de baixo, são justamente imagens de bloqueio de plexo, só que em membros inferiores e membros superiores. Pronto, já existe uma diferenciação, né, da raquianestesia para a anestesia peridural, certo? Como, por exemplo, o anestésico local, né? Na raquianestesia, o anestésico local ele é injetado no espaço subaracnoide e vai se misturar com o líquido cefalorraquidiano. Já na peridural, a aplicação do anestésico em um espaço virtual entre o ligamento amarelo e a dura mater, tá? Então, existe essa diferenciação. Na raquianestesia, a agulha espinhal ela vai ser introduzida, né, entre um espaço lombar inferior. Já na peridural, né, na anestesia peridural, o uso do catéter, né, na anestesia peridural, ele também vai ser utilizado de forma continuada, certo? Justamente para permitir a analgesia pós-operatória prolongada, tá? No caso da peridural, o catéter que foi inserido para fazer essa anestesia, ele continua lá, tá? Ele vai ficar lá, vai continuar justamente para ser ofertado. Será que só um instante? Eu acho que meu computador está descarregando. Espera só. Deixa eu só pegar o carregador para o computador não descarregar. Voltei. Pronto, continuando, né? Então, ambas as anestesias, elas são bloqueios, né? Só que existem algumas diferenciações, como a gente pode estar observando. Na raquianestesia, o bloqueio nervoso, certo? Ele é reversível com perda das atividades autonômicas, sensitiva e motora. Já na peridural, existe uma menor incidência de cefaleia, possibilidade de realização de bloqueios mais restritos, certo? Na raquianestesia, a cirurgia de abdômen superior, certo? É colocada em posição de Trendelenburg, certo? Fazendo o deslocamento do anestésico. Na peridural, existem algumas desvantagens, porque existe um maior tempo de latência e uma menor intensidade desse bloqueio, certo? E existe também a possibilidade de toxicidade pelo anestésico local. E as complicações, por exemplo, da raquianestesia, pode levar a hipotensão, cefaleia, parada respiratória. Já a peridural, ela é um bloqueio insuficiente ou falho, né? Porque vai estar ocasionando dor, reflexos viscerais, dificuldade técnica e ou de passar o catéter. Vai ter também hipotensão, hematoma, convulsão. Então, a gente vai observar que na peridural ela vai apresentar mais complicações, né, do que a raquianestesia. E aí eu trago algumas imagens, somente para vocês estarem observando, né, aqui é a raquianestesia, né, nessas duas primeiras, a primeira de cima e a primeira de baixo, tá? Tanto pode ser administrado a anestesia com o paciente sentado, como o paciente deitado de forma lateralizada. E aí a gente pode ver na imagem, né, L1, L2, certo? Que é onde vai estar sendo localizado a aplicação dessas anestesias. Então, a anestesia epidural ou a peridural, ela vai ser administrada em um local e a raquianestesia, ela vai ser uma punção lombar, certo?
E aí são alguns tipos de catéter que vão estar sendo utilizados na hora de fazer a punção, certo? Para anestesia. Então, toda vez que fosse fazer tanto a peridural quanto a raquianestesia, é importante manter a disposição de materiais, manter o paciente posicionado de forma adequada e fazer a realização da técnica de forma correta, né? Anestesia local, certo? Nós temos que a anestesia local, ela bloqueia a condução de impulsos, né, ao longo dos axônios, né, do sistema nervoso periférico, pela obstrução dos canais de sódio da membrana, impedindo a despolarização. Então, com relação ao anestésico local, a gente tanto vai ter um anestésico de forma tópica, né, como em gel, pomada, sprays, né, como a lidocaína, por exemplo, né, que pode vir em gel ou em spray. E também nós temos o anestésico de forma infiltrativa, né, que pode ser também realizado com a lidocaína. E aí, nessa imagem, é justamente uma imagem de anestesia de forma infiltrativa, né? Porque na tópica a gente vai apenas passar na pele, né? No local, né? Administrar sobre aquele local. Na infiltrativa, não, realmente a gente vai precisar fazer a administração desse medicamento, dessa droga, certo? Com relação a tempos cirúrgicos, certo? Então, a expressão tempos cirúrgicos, ela caracteriza, né, a sequência de procedimentos que é utilizado na manipulação dos tecidos e também de vísceras durante o ato operatório. Então, vai ser identificada, né, por 4 tempos básicos, tá? Então, os tempos cirúrgicos são diérese, hemostasia, exérese e síntese, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, mas esses são os tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia, exérese e síntese. Os instrumentos cirúrgicos, eles são essenciais para o desenvolvimento da sequência que vai compor cada tempo cirúrgico. E a gente vai ver também com relação a esses instrumentos. Então, primeiro falando sobre os tempos, né? Nós temos a diérese, né? Que também pode ser conhecida ou intitulada como, para a gente entender melhor, né? Dividir, cortar, separar. Então, sempre que falar em dividir, cortar e separar, a gente vai lembrar que é um tempo chamado de diérese, tá? E aí, essa diérese, ela é constituída, né? Ela constitui a secção tecidual, né? E propicia o campo operatório ou libera estruturas anatômicas. Então, a diérese, ela é o corte, né? Ela vai separar tecido, tá? Então, a partir do momento que faz o corte, que vai separando os tecidos, a gente entende como diérese, né? Quando libera as estruturas anatômicas, então, foi por meio de diérese. A diérese, ela pode ser obtida por meio de secção, ou seja, pelo ato de cortar, né? Pode ser por uma tesoura, por um bisturi elétrico, tá? Pode estar sendo feito por esses tipos de instrumentos. A divulsão, tá? Também pode estar sendo obtida por divulsão, que seria a separação dos tecidos com uma pinça, tá? Então, fez o corte, mas aí precisa afastar tecido, então acaba pegando a pinça para fazer essa divulsão, essa separação de um tecido para outro. Punção, né, com o uso do trocáter, em VDL, que a gente vai ver mais na frente, esse trocáter, o que seria. E com relação à dilatação e serração, né, que tanto pode estar sendo utilizado serras ósseas, certo? Para estar fazendo a separação, né, esse corte, que seria a diérese. E aí a gente tem, né, com relação à diérese, alguns tipos de instrumentos, como, por exemplo, esse verdinho, né, que é o bisturi, que a gente chama de bisturi frio, certo? Que a gente vai encontrar ele em vários tamanhos, né, com relação às lâminas, de acordo com cada procedimento. Nós temos ainda tesouras, né, e também pinças, a gente vai estar, tem que ter disponível, certo? Na diérese, justamente para estar fazendo a separação, né, dos tecidos. Nós temos ainda a serra, né, essa pretinha que tem as pontinhas,
né? Ela tem várias lâminas, a gente vai estar utilizando a serra, principalmente para procedimentos ósseos. Esse azulzinho é o bisturi do meu, é o bisturi elétrico, certo? Aí tem essa parte que é onde está sendo segurado, que é chamada de caneta, tá? E é essa caneta que vai ser ligada ao bisturi elétrico para utilizar ao fazer a decoagulação, né? Então, esse botãozinho azul vai ser a decoagulação, e esse botãozinho amarelo vai ser para fazer o corte. E temos o trocáter, né, que eu disse que vocês iam ver mais na frente. Então, esses dois instrumentinhos aqui junto é chamado de trocáter, tá? E é justamente esse trocáter que precisa ter na ponta, né, como fosse realmente para fazer a punção, que vai ser, essa punção também vai estar dentro desse tempo de diérese, tá? Hemostasia, tá? Hemo, que quer dizer sangue, aí seria mais a questão do que significa, né? Então, hemostasia, hemo, lembra sangue, né? É sangue. E estasis é deter. Então, hemostasia seria conter o sangramento, por exemplo. Então, na hemostasia, o sangramento, ele vai acontecer, né? Porque está se fazendo um procedimento que tem como finalidade a exposição, então, precisa-se, com relação à hemostasia, justamente prevenir o sangramento, né, para que não ocorra uma grande quantidade, não se haja uma perda grande de sangue, né. E também, na hemostasia, nesse período, é importante que se tomem medidas, né, para o controle desse sangramento, e se não conseguir, por algum acaso, conter esse sangramento, mas que a gente veja, como a gente viu lá nas aulas anteriores, a questão de hemoglobina, hemoderivados, tá? Para fazer a reposição, caso não seja contido de forma mais rápida, de forma eficiente, essa questão desse sangramento. Então, a hemostasia é um conjunto de medidas, né, que vão ser adotadas tanto pelo cirurgião, né, para prevenir, para deter, ou também para coibir o extravasamento sanguíneo no período intraoperatório, né, no momento que está sendo feita a operação. Então, essa hemostasia, ela pode ser natural ou espontânea, né, também conhecida como espontânea. Quando é feito o fechamento espontâneo dos vasos seccionados em uma incisão. Então, quando acontece esse cessamento dessa hemorragia de forma natural, né, sem nenhum tipo de intervenção, então é tido como natural ou espontânea, né, esse tipo de hemostasia. Deixa eu só ver aqui, que alguma coisa picou. E aí ela também pode ser temporária, né, quando diminui ou se contém o fluxo sanguíneo durante o ato cirúrgico e se dá por meio de. Então, essa forma temporária de hemostasia, ela pode ser feita por meio de pinçamento, de garroteamento, que a gente vai ver mais na frente, as pinças, o que é usado para garrote. Então, a ação farmacológica, tá, por meio de drogas, por meio de parada circulatória e também por oclusão endovascular. Essa hemostasia, ela pode ser definitiva quando existe a interrupção, né, de modo definitivo da circulação do vaso, que vai se dar por meio de ligadura, cauterização, por meio de sutura, obturação e também de tamponamento desse vaso. Então, se acontecer por meio de ligadura, cauterização, sutura, obturação ou tamponamento, vai ser um tipo de hemostasia definitiva. E aí eu trago para vocês algumas coisas que a gente acaba utilizando nesse período de hemostasia, né? Como, por exemplo, a cera, certo? Para osso, que é essa primeira imagenzinha, a cera para osso. Nós temos também os clipes de titânio, né, nessa segunda imagem, que é justamente utilizado geralmente para uma ligadura venosa, ou uma ligadura de vaso, certo? Nós temos as pinças, né? Nós temos a pinça de Kelly, essa pinça curva, a pinça de mosquito também, certo?
Nós temos a faixa, né, essa faixa de garrote, que é essa faixazinha aqui, que é justamente ela que a gente vai estar utilizando para estar fazendo o garroteamento do membro, certo? Para ter uma contenção daquele sangramento, certo? Nós temos ainda esse embaixo aqui, esse maiorzinho, que é o bisturi elétrico, certo? Esse é o suporte, né, que vai estar oferecendo para o bisturi elétrico, e tem a canetinha, que é onde vai estar fazendo a incisão, e temos ainda os fios cirúrgicos, né, que geralmente é utilizado esse fio de algodão, tá? Para estar fazendo o fechamento das cirurgias, depende, na verdade, para estar fazendo o fechamento de hemostasia, né? Para estar contendo a hemostasia, é utilizado esses fios de algodão, certo? Exérese, né, também conhecido como retirado. Então, sempre que a gente vê ou entender que foi retirado alguma coisa, né, daquele paciente, então a gente entende como um tempo chamado de exérese. Então, a exérese, ela é um procedimento cirúrgico, certo? Que tem como etapa, é uma etapa onde ocorre a remoção cirúrgica de um tecido ou de um órgão por um mau funcionamento ou por algum tipo de doença, como, por exemplo, a retirada da vesícula biliar, certo? Então, foi retirado aquele órgão dali, daquele local, daquele corpo. Então, é chamado de exérese, né, extra, então, quando foi retirado, certo? Então, a exérese, ela representa o tempo mais elaborado da intervenção e exige maiores cuidados da equipe cirúrgica, justamente porque foi removido, né, algo que fazia parte daquele corpo, né, naquele local. Então, sempre que houver a remoção de alguma coisa, de algum órgão, é chamado de exérese. Então, aqui na exérese, nesses instrumentos, a gente tem a pinça de Colles, certo? A pinça que são utilizadas geralmente para questões traumáticas, tá? Para não gerar muitos traumas no paciente. Nós temos ainda as pinças, elas são utilizadas também como clamps intestinais, certo? Então, tanto vão servir para a questão traumática quanto para a questão de clamp. Nós temos ainda os afastadores, né? Esse afastador maior é chamado de afastador de Balfour, né? Que ele vai ser utilizado para fazer a abertura de cavidade abdominal. Esse de baixo, né? O afastador de Finocchieti, que é utilizado para a questão de afastamento de cavidade torácica, tá? Essa pinça do meio, que tem vários tipos de ponta, é chamada de B-Colles, tá? E aí, todo esse processo, né, ele está relacionado diretamente ao tipo de procedimento que vai ser realizado. Então, cada coisa dessa, cada instrumento desse, ele vai ser utilizado para um tipo diferente de procedimento, certo? Síntese, né? Síntese ou junção. Então, sempre que houver aproximação de borda de tecido, né? Que já foi cortado, que foi seccionado, certo? É na síntese que vai haver essa junção, tá? Então, na síntese dos planos, a hierarquia tecidual, ela deve ser respeitada. Então, se temos tecido adiposo, muscular, certo? Então, deve-se fazer a junção da mesma forma que os tecidos eles estavam dispostos, né? Então, na síntese, o que foi separado vai ficar junto agora. Então, não se pode estar unindo tecido superficial com tecido profundo, tá? É uma coisa lógica. Então, é importante estar seguindo essa questão da hierarquia tecidual na síntese, tá? Então, as condições necessárias para uma boa síntese, nós temos que é necessário fazer uma antisepsia local, justamente para evitar qualquer tipo de infecção, certo? Ter uma vascularização adequada, ter bordas nítidas, certo? Ter uma hemostasia perfeita, certo? Ter ausência de corpos estranhos, de tecidos necrosados na hora de fazer essa síntese. Ter uma escolha de fios apropriados
e execução de técnica também que seja de forma correta, né? Então, na síntese, né, temos alguns instrumentos, por exemplo. Nós temos o fio cirúrgico, né, o fio de nylon, que é feito para fazer a sutura, né? Nós temos fios de nylon, de aço, fios que são cromados, fios de vitrio, certo? Então, esses são fios cirúrgicos. Nós temos ainda as pinças, né? A pinça anatômica, que tem dentes também, que é justamente para fazer a questão de segurar a agulha, né? Que é chamado também de porta-agulha, tá? Que faz a segura dessa agulha para poder estar fazendo a sutura. Nós temos ainda a tesoura de maio, né? Essa tesoura que tem a pontinha mais fechada. E também nós temos a pinça anatômica. Pronto, então existe toda uma disposição, né, na hora de organizar a mesa com esses materiais, certo? Né? Nós temos um instrumentador que geralmente deve ficar à frente do cirurgião principal, certo? Porque pode existir mais de um cirurgião. Então, nós temos que essa parte do instrumentador, né, ele deve ficar à frente, montar a mesa e ficar à frente do cirurgião, certo? Então, nós temos nessa parte da diérese, né? Na parte da diérese, né, que vai montar, no caso, essa divisão é como se fosse justamente a mesa, tá? A mesa onde vai ser separado cada instrumento cirúrgico. E aí, cada cantinho da mesa vai ser para um tempo cirúrgico diferente, né? Um tempo de diérese, de preensão, quais materiais que vão utilizados para fazer hemostasia, exposição, né? Quais são as partes de instrumentos especiais, o que vai ser utilizado na síntese. Então, geralmente, esse instrumentador, ele vai organizar a mesa de acordo com cada tempo cirúrgico, certo? Então, na diérese, por exemplo, o instrumentador, ele vai manter o quê? Bisturi frio, lâmina, instrumentos que vão fazer a incisão, né? Que vão fazer o corte, tá? Na preensão, vai utilizar pinças, né? Justamente para estar fazendo e evitando qualquer tipo de trauma. Na hemostasia, vai estar utilizando pinças, vai estar utilizando alguns tipos de instrumentos, como a fita, por exemplo, para estar fazendo garroteamento e fazendo a hemostasia. A exposição, na exposição geralmente vai ter o afastador, né? Afastador de abdômen, afastador de tórax, como a gente observou nas figuras anteriores. Essa questão de especial, né? É justamente quando se tem algum tipo de cirurgia mais específica, né? Quando é uma cirurgia mais específica, deixa aqueles instrumentos que vão ser utilizados especificamente para aquela cirurgia nesse local. E nós temos ainda a síntese, certo? Que na síntese é justamente onde vai estar fazendo o quê? O fechamento, né? A aproximação das bordas. Então, vai colocar lá as pinças anatômicas, o porta-agulha, certo? Deixar exposto. Oi? Deixar exposto a questão dos fios, certo? Já para estar fazendo a sutura, né? Fazendo a síntese, né? O fechamento. E aí, tem alguns instrumentadores que tanto vão estar fazendo essa disposição de materiais em uma determinada mesa, né, numa mesa só, na verdade, e tem alguns outros instrumentadores que eles preferem separar na mesa de maio, certo? Que é essa mesa que vai ficar justamente, que tem a possibilidade dela ficar por cima do paciente na hora da cirurgia. E é só que essa mesa, ela é menor, né, e aí eles deixam dispostos na mesa maior, né, todos os instrumentos de acordo com cada tempo cirúrgico, e vai colocando na mesa de maio, à medida que o tempo cirúrgico vai acontecendo, eles vão trocando, né, e vão botando cada tempo de uma vez, né, na mesa de maio. Aqui é mais ou menos como é que deveria estar disposto, né, como que é a organização dos profissionais
na sala de cirurgia. Então, na sala de cirurgia, geralmente, né, como nessa primeira imagem, o instrumentador ele vai ficar de frente, né, para quando o médico pedir, está deixando disposto aqueles instrumentos que o médico vai pedir. Então, nós temos um instrumentador, né, geralmente de frente para o cirurgião, geralmente o cirurgião principal, sempre, tá? Do lado, o anestesista, né, e também temos outro cirurgião. Nessa segunda imagem, o instrumentador, ele já está do lado, né, do lado do cirurgião, geralmente, o cirurgião principal, né, que é o que vai pedindo os instrumentos, e aí o instrumentador vai repassando. Então, existem essas duas possibilidades de localização do instrumentador, tanto à frente do médico principal, do cirurgião principal, quanto do lado também. Ainda sobre a classificação das cirurgias, o número de micro-organismos presentes no tecido que vai ser operado vai determinar o potencial de contaminação de cada cirurgia. Então, essa classificação, ela vem sendo modificada, né, ao longo dos anos, porém, se mantém seus conceitos essenciais, né? E vai determinar o risco de infecção ao qual o paciente ele é exposto ao se submeter à cirurgia. Então, a classificação da ferida operatória, ela deve ocorrer no momento da realização da cirurgia, tá? Então, deve ser realizada, logicamente, por um profissional. Que susto. Isso? Tem alguém com áudio ligado. E tá fazendo muita zoada. Lidiane Trajano. Lidiane, meu bem. Seu áudio tá ligado. Ai, que bom. Muito obrigada. Amém. Pronto, então, essa classificação da ferida, né, operatória, ela vai ocorrer no momento da realização da cirurgia e geralmente é realizado pelo profissional no momento do ato cirúrgico, né, que esteja envolvido naquele ato cirúrgico, ou pelo circulante, certo? O enfermeiro ou um cirurgião, um circulante da sala operatória. De acordo com o CENTER, né, a CDC, essa classificação é dada em 4 categorias. Então, a classificação da ferida operatória, né, a ferida ela pode ser classificada de 4 formas. Uma cirurgia limpa, uma ferida limpa. Uma cirurgia potencialmente contaminada, uma cirurgia contaminada e uma cirurgia infectada. Tá? Então, são esses 4 tipos de classificação de uma ferida cirúrgica. O que seria uma cirurgia limpa? Tá? É onde o procedimento cirúrgico, nesse procedimento cirúrgico, não foram encontrados sinais de inflamação. Então, na hora que ele fez o procedimento do corte, né, não foi encontrado nenhum tipo de sinal de inflamação, então já é considerado uma cirurgia limpa. Além disso, para efeitos de classificação, né, para as feridas operatórias limpas, admite-se somente sistema de drenagem fechada quando for necessário. Então, se há uma cirurgia limpa e precisou fazer algum tipo de drenagem, usar algum tipo de dreno, tem que ser utilizado em sistema fechado, tá? Cirurgias potencialmente contaminadas. Então, feridas operatórias de cirurgias contaminadas, em que o trato respiratório, alimentar genital ou urinário, eles são manipulados sob condições controladas, sem contaminação não usual. Por quê? Porque esses locais, né, por si só, eles já são locais contaminados. O trato respiratório, a parte alimentar, genital, urinária, tá? Então, são regiões onde já são contaminadas por si só, certo? Então, quando existe a manipulação desses locais sem nenhum outro tipo de contaminação, somente a contaminação local, que já é natural do corpo, então é tido como uma cirurgia potencialmente contaminada. Especificamente, procedimento envolvendo orofaringe, trato biliar,
apêndice, vagina, que são os locais mais comuns, tá? Então, já são locais que já têm uma contaminação por si só, então já são potencialmente contaminados, tá? Então, é dessa forma quando não existe nenhum outro tipo de contaminação externa. Então, estão aí incluídos ainda procedimentos que não foram encontrados evidências de infecção e a ausência de quebra de técnica asséptica. Então, justamente, é potencialmente contaminado, né? Porque não teve nenhum tipo de contaminação externa, tá? Então, tem apenas, foi utilizado tudo de forma asséptica, tudo de forma estéril, certo? Então, é potencialmente contaminada. Cirurgias contaminadas são feridas resultantes de procedimento envolvendo traumas abertos recentes, tá? Podem ocorrer em cirurgias com quebras importantes da técnica asséptica, ou com importante extravasamento do conteúdo proveniente do trato gastrointestinal. Então, por exemplo, uma cirurgia onde a bile extravasou da vesícula, ou foi um acidente, né? Então, são cirurgias totalmente contaminadas. Assim como em incisões que encontrem inflamação aguda, não purulenta, incluindo tecido necrótico sem evidência de exudado purulento. Então, também pode ser em feridas onde, quando abre, encontra algum tipo de inflamação, né? Ou que não tenha nenhum tipo de secreção purulenta, e pode, inclusive, encontrar tecido necrótico, tá? Então, são cirurgias que são tidas como contaminadas. Cirurgias infectadas, tá? Diferente de contaminada. Cirurgia infectada inclui feridas traumáticas não recentes, né? Não foi o que aconteceu de imediato e foi para a sala de cirurgia, com presença de tecido desvitalizado. O sítio cirúrgico vai envolver víscera perfurada e também sinais clínicos de infecção. Calor, rubor, edema, tá? Essa definição supõe que o micro-organismo causador, né, de possível infecção pós-operatória já estava presente no sítio cirúrgico previamente à intervenção cirúrgica, tá? Então, quando se trata de cirurgia que é infectada, entende que se ela está infectada, é porque o que causou, o micro-organismo causador daquela infecção, ele já estava lá antes mesmo da cirurgia, tá? Então, segundo a OMS, de acordo com o sítio cirúrgico, né, infecção de sítio cirúrgico, ISC, segundo a OMS, esse tipo de infecção de sítio cirúrgico acomete 1/3 dos pacientes que são submetidos à cirurgia nos países que estão em desenvolvimento. No Brasil, essa infecção de sítio cirúrgico, ela foi de 11% no total de procedimentos analisados pelo Ministério da Saúde. A Anvisa, ela descreve ainda que diagnostica-se infecção do sítio cirúrgico em 14 a 16% dos pacientes que estão hospitalizados. Então, fez a cirurgia e acabou infeccionando, né? Então, geralmente, esse tipo de infecção acontece entre 14 a 16% dos pacientes que fez algum tipo de procedimento cirúrgico. Com relação ainda à infecção do sítio cirúrgico, existem alguns fatores de riscos endógenos, né, ou seja, nosso, né, endo, como, por exemplo, a microbiota, né, ou seja, a cutânea, mucosa de TGI, certo? Como, por exemplo, obesidade, extremos de idade, né, ou um bebê ou um idoso, diabetes mellitus, certo? Então, são fatores nossos, são fatores endógenos, certo? Desnutrição, tabagismo, uso inadequado do ATB, hipotermia no transoperatório, né? Ficou muito frio, perdeu calor no transoperatório. Por isso que é importante fazer o aquecimento do paciente. Pessoas com imunossupressão, né? Imunossupressores, glicemia no trans e no pós-operatório, né?
que pode ter uma questão de elevação também da glicemia, que é um problema, é um fator endógeno, né, que pode estar causando infecção do sítio cirúrgico. A questão do tempo cirúrgico e a transfusão maciça, certo? Então, tudo isso são fatores endógenos que estão proporcionando que a pessoa já tem um certo risco, né, a mais para ter uma infecção do sítio cirúrgico. Fatores de riscos exógenos, né, coisas que podem acontecer, só que não é culpa da gente, não é do nosso próprio corpo, é o que aconteceu de fora, né, durante a cirurgia, como, por exemplo, a quebra da técnica asséptica. Então, não houve uma higienização adequada do paciente, dos profissionais, então foi algo fora, foi um fator exógeno, né? A esterilização dos materiais, por exemplo, e o próprio ambiente físico da sala de operação, né? Se não houver uma limpeza terminal, dependendo da cirurgia que ocasionou, né? Se o paciente anterior tinha algum tipo de doença, de comorbidade, né? E na sala não foi bem limpa, e por causa disso acabou tendo uma infecção do sítio cirúrgico daquele próximo paciente. Com relação às práticas recomendadas, então é importante fazer o preparo intestinal, mais o ATB desse paciente, que esse paciente tenha uma dieta rica em nutrientes. E aí é importante fazer uma avaliação para ver se há necessidade de fazer uma interrupção no uso dos imunossupressores, né? Tem paciente que já faz uso de imunossupressor. É importante haver o banho pré-operatório, né? Ou um dia antes, ou algumas horas antes de ir para a sala de cirurgia. Fazer também a tricotomia, né? Se for um local que tenha muito pelo, então faz a tricotomia, né? A diminuição, a limpeza, a retirada daqueles pelos para deixar o local da cirurgia limpo. Antibiótico, profilaxia, né? Acabar administrando antibióticos para prevenir algum tipo de doença, de infecção mais na frente. Degermação e também antisepsia, né? É importante estar fazendo a limpeza, a higienização desse paciente. A degermação cirúrgica das mãos, né? Que deve ser realizada pelos profissionais antes da entrada na sala. E a limpeza do ambiente cirúrgico são práticas recomendadas, né? Antes das cirurgias. Então, segundo Hankler e Shiver, a decisão de realizar a cirurgia, ela pode se basear na questão da facilitação do diagnóstico, então, um procedimento diagnóstico, como, por exemplo, uma biópsia, certo? Pode estar se fazendo uma cirurgia com esse sentido de biópsia, com o intuito também de cura, como, por exemplo, a excisão de um tumor, e também como meio de reparo, né? Como a reparação de múltiplas feridas, por exemplo, faz a cirurgia para se fazer a reparação nessas feridas. A classificação das cirurgias quanto à finalidade, né? Então, ela pode ser paliativa, radical ou para finalidade de plástica, né? Paliativa, para compensar algum tipo de distúrbio, melhorar as condições do paciente, aliviar a dor, como, por exemplo, a risotomia, tá? Radical, quando houver uma remoção parcial ou total de um órgão. Então, houve remoção, como, por exemplo, na nefrectomia, então, é tida como uma cirurgia radical. E a cirurgia plástica, ela tanto pode ter uma finalidade estética, como uma finalidade corretiva, como é a questão da mamoplastia, né, que tanto pode ser utilizada para colocar, né, o silicone, certo? Como uma forma estética, né, somente para aumentar os seios, quem tem necessidade, quem tem esse desejo, ou também como uma forma corretiva, né? Quando se faz a retirada da mama e se põe o silicone para que a mulher não fique com a sua autoestima baixa, para que ela se sinta mais bonita, mais valorizada, né? Tanto para uma questão estética quanto para uma questão corretiva. Reconstrutiva, quando é feita a reconstrução de tecido lesado e restabelece a capacidade funcional daquele membro, como, por exemplo, a reconstrução de válvula aórtica, tá? Diagnóstica, né, uma classificação de cirurgia diagnóstica,
quando existe a exploração para confirmar algum tipo de diagnóstico, né? Então, se suspeita sobre algum tipo de doença, e aí faz uma laparotomia exploratória, por exemplo, exploradora, para ter uma confirmação do diagnóstico que já tinha sido feito. Transplante, quando existe a necessidade de substituir um órgão ou algum tipo de estrutura que não funciona mais, né? Como, por exemplo, o transplante cardíaco. Classificação das cirurgias segundo a urgência cirúrgica. Então, se é uma emergência, quando o cliente ele vai requerer, vai precisar de uma atenção imediata, né? Emergente e imediato, ou seja, sem demora. O agravo é potencialmente fatal, como, por exemplo, o PAF em região pré-cordial, tá? A urgência é quando o paciente ele precisa de uma atenção imediata, porém ele pode esperar um pouquinho, né? Pode ser algo um pouco mais planejado, né? Mas que precisa ser feito logo, em um período de 24 até 30 horas, como a apendicectomia. Ela pode ser necessária nessa cirurgia, quando o cliente ele precisa fazer a cirurgia, como, por exemplo, a cirurgia de faco. Ela pode ser letiva, quando o paciente ele deve ser operado. A não realização da cirurgia não é irremediável, então é eletiva. Ele pode escolher fazer ou não, como a hernioplastia. Opcional, quando a decisão só cabe ao paciente, como, por exemplo, a prótese mamária, tá? É opcional, é uma opção da pessoa colocar ou não. De acordo com a duração cirúrgica, né? Então, de acordo com a duração cirúrgica, a gente classifica em portes a cirurgia. Porte 1, até 2 horas, como, por exemplo, uma cirurgia de rinoplastia. Porte 2, quando se tem um tempo de duração de 2 a 4 horas, como a gastrectomia. Porte 3, quando tem uma duração de 4 a 6 horas, como a craniotomia. E o porte 4, quando existe um tempo de duração acima de 6 horas. Então, passou de 6 horas de cirurgia, a gente já vê uma cirurgia como porte 4, como a hepatectomia, tá? Grande porte, quando a gente estiver avaliando com relação ao risco cardiológico. Vai ser de grande porte quando existe uma grande possibilidade de perda de fluido e também de sangue, como um aneurisma de aorta. Vai ser de médio porte com relação a risco cardiológico, quando existe uma média probabilidade de perda de fluidos e também de sangue, como a prostatectomia. De pequeno porte, quando existe uma pequena probabilidade de perda de fluidos e também de sangue, como a timpanoplastia. Então, os atos anestésicos, tá? Eles são classificados em portes, como a gente viu. Aliás, como a gente vai ver agora, tá? De 0 a 8. O porte 0 é quando existe uma anestesia local, tá? Então, os portes anestésicos vão de 0 a 8. O 0 é quando é uma anestesia local, que vai indicar que a participação do anestesiologista é somente se necessário. Então, como a gente viu, quando existe uma anestesia local, ela pode ser feita por qualquer profissional médico, tá? Inclusive, o médico odonto ou o bucomaxilo, tá? Então, se é local, é um porte 0. A classificação do porte anestésico de 0 a 8, ela é realizada de acordo com a complexidade da técnica cirúrgica, tá? Então, com relação ao tipo de monitorização, se tem equipamento necessário, manutenção, ver a questão hemodinâmica, tá? Durante o ato anestésico cirúrgico. O porte de 0 até 2, geralmente é para intervenção de pequena complexidade. O porte de 3 a 4, né, é de média complexidade. De 5 a 6, de grande complexidade, e de 7 a 8, para uma complexidade especial. Então, uma intervenção de porte 3 e 4, de média complexidade, elas podem ser classificadas como especial se mais de um procedimento for realizado pela mesma via de acesso. Então, está sendo realizado mais de um tipo de procedimento naquela mesma via. Então, mesmo que seja 3 ou 4 o porte, ela vai ser classificada como uma cirurgia especial.
Enfim, era isso que tinha para hoje, certo, pessoal?